Tânia e pela professora Alexa, todos do departamento extremamente envolvidos nessa ação que é tão bonita. A pandemia trouxe muitas perdas, trouxe muitas lástimas, muita coisa a gente lamentar, mas também a chance da gente junto trabalhar, e é juntos que a gente consegue ser mais forte. Então, realmente, é algo que nos encanta, nos faz retomar o brilho nos olhos, mesmo diante de tanta dificuldade, quando a gente vê tantos artistas e artistas, colegas arquitetos e arquitetas disporem o seu material para que a gente possa abraçar os colegas, abraçar os alunos e alunas que não têm as mesmas condições. Então, meu muito obrigado mais uma vez e reforçar a nossa campanha nesse momento, nessa noite tão bacana que a gente está aqui reunido. É a minha vez? É Rui. Com você, Márcia. Comigo? Bom, o Renan já iniciou, né? E a gente, com a iminência do retorno às aulas e a problemática do retorno presencial, nós nos envolvemos bastante com um conhecimento do nosso corpo discente e docente para avaliarmos como retornar às aulas. Fizemos um levantamento minucioso, que foi respondido por mais de 85% dos alunos, e concluímos que, dentre os alunos de arquitetura e urbanismo, 60 alunos, 57, já variou entre 57 e 60, aumenta e depois diminui, mas essa é a média de alunos que não têm acesso a sistemas computacionais mais sofisticados. E quando eu digo isso, é porque o nosso departamento ele dispõe hoje de 3 laboratórios muito bem montados e que têm acesso a programas extremamente sofisticados e que são lecionados, esses alunos saem com um conhecimento muito forte em BIM, em GIS, e eles estão sendo absorvidos por esse mercado de vanguarda, mercado imobiliário, mercado de urbanismo, que trabalha com pesquisa em urbanismo, porque eles realmente são extremamente bem capacitados, porque nós damos esses laboratórios, eles podem usufruir desses laboratórios dentro da universidade. Porém, com a pandemia, é impossível a gente colocar esses alunos dentro da universidade em função de que são ambientes fechados, com ar-condicionado, se tirar o ar-condicionado, as máquinas se danificam. Então, começou a se tornar muito difícil a gente resolver a situação dentro da universidade. E o que é que acontece? Como são programas muito pesados, eles precisam, não são computadores simples, eles precisam de um computador com alta resolução. E aí eles não têm capacidade de adquirir esses computadores, porque, não sei, esclarecendo, a Universidade Federal do Ceará, 50% dos alunos são cotistas. Então, são alunos que vêm de instituições públicas e cuja renda familiar tem um limite também até 3 salários mínimos. Então, 57% dos nossos alunos têm esse perfil e dependem da nossa infraestrutura, tanto de residência universitária, como de restaurante universitário, como de nossa biblioteca e nossos laboratórios. E aí, em reunião, alguns professores, a gente começou a discutir e nos lembramos que em dezembro nós comemoramos uma das comemorações dos 50 anos da antiga Escola de Arquitetura e de Arquitetura, foi a exposição que Andréa Dalório fez a curadoria lá no Museu de Arte. E nós tivemos a ideia de, juntamente com a Andréa, convidarmos e a Graciele, que é a diretora do museu, convidarmos esses ex-alunos, ex-professores, que são artistas, para nos auxiliar
nessa empreitada. E daí vieram ideias em cima de ideias e nasceu essa ideia dessa campanha através da internet, desse site Catarse, que ao final o Renan vai explicar como é que acessa para adquirir as obras de arte. Olá, boa noite. É uma enorme alegria estar aqui nesse encontro, né, de arquitetos falando de arte. Para mim, isso é uma grande satisfação, tá? Vou falar um pouquinho de como surgiu o projeto e como ele chegou até esse momento, né, esse desenrolar. Eu sou formada pela UFC no curso de arquitetura e me formei em 2001. E quando eu entrei no curso de arquitetura, eu entrei confesso que por uma proximidade muito grande com as artes plásticas, por não termos, né, nenhuma graduação dentro da Belas Artes aqui em Fortaleza. E eu entrei no curso pela essa proximidade e realmente eu fui picada pela arquitetura. Eu adoro arquitetura, né? Exerço arquitetura, mas as artes ficaram sempre muito querendo ter essa expressão, né? E a minha formação acadêmica dentro do curso de arquitetura é base para a minha produção artística, mesmo dentro da produção abstrata, mesmo dentro do texto. Toda essa base que eu tive da arquitetura, eu coloco dentro das fases, etapas de processo de criação, concepção, execução, vem da minha formação de arquiteta. E aí, desse meu anseio, eu comecei a perceber, né, que muitos arquitetos, né, de formação, alguns não exerciam a profissão, tinham enveredado para as artes plásticas, ou outros tinham essa vida paralela, como eu tenho entre as artes plásticas e a arquitetura. E eu percebi isso muito forte. Desde os meus mestres, na época da academia, né, dentro da escola, como até os dias de hoje. E eu ficava muito inquieta com isso. E eu lancei essa ideia em 2019, lá para o MAUC, né, que eu tinha vontade de fazer essa exposição, e eu queria fazer essa exposição no MAUC, porque eu sabia que tinha muito a ver com a minha formação, porque o MAUC foi importante para a minha formação como arquiteta, e também pela essa proximidade com o curso de arquitetura, né? Vizinhos dividem o espaço, estacionamentos, e muitos alunos da arquitetura foram bolsistas do MAUC, então essa troca é muito incrível, e eu queria que fosse lá. Acabou não dando certo em 2019, quando foi no início de 2020, na verdade, finalzinho de 2020, a Graciela me pediu para ser uma exposição de abertura da programação de 2020, né? E foi um projeto em parceria com o MAUC, né? Então, ele me ajudou na parte de montagem, teve um diálogo muito grande com os artistas que já eram do acervo do MAUC, porque muitos arquitetos artistas já tinham obra no próprio acervo, então a gente fez esse levantamento de acervo, vimos quem é que tinha de produção e fizemos também a curadoria a partir disso. E, assim, quando foi pensada essa exposição, na verdade, a ideia era tentar abranger um maior número de quantidades para ter essa representatividade, tanto que nós temos 31 artistas arquitetos nessa exposição, é um número considerável, e também uma diversidade de expressões, né? Tanto que a gente tem do nanquim, do grafite, a pintura a óleo, pintura acrílica, nós temos arte digital, bordado, tecelagem, a risografia, que a gente vai ter o Rodrigo falando um pouco mais sobre a técnica depois. Então, a gente tem essa multiplicidade de técnicas e também de linguagens. E aí eu me deparei para a montagem da exposição com dois momentos, né, que eu tenho, foi feito, na verdade, a primeira sala, um momento onde o arquiteto tendo esse olhar para a cidade, olhar para o entorno e fazendo suas observações e traduzindo isso em arte, através dos desenhos de observação. Então, a primeira sala que recebia tinha esse apelo, e a segunda com uma expressão mais liberta, né, dentro da arte. Então, trazendo abstracionismo, expressionismo e por aí vai, de instalações que nós tivemos também lá. Então, essa diversidade foi que conduziu muito dentro da curadoria.
E foi sempre a partir de um diálogo também com a diretora do MAUC, né, com a Graciele, e o professor Pedro também deu uma enorme contribuição dentro desse processo. Então, eu digo que foi muito bom, foi muito fluido, desde da ideia de surgir, de montagem, curadoria. E aí, quando eu me deparei, né, realmente, para mim foi uma honra, né, estar dentro desse processo de comemoração, né, da Escola de Arquitetura, uma escola que eu tenho um apreço enorme, porque, como eu disse, toda a minha base veio de lá, né, todo meu olhar para o mundo, né, a partir da arquitetura, foi formado lá. Então, isso é fantástico e fica sempre dentro dos meus processos. E quando foi agora, né, nesse período de isolamento, eu tive o contato tanto do Clévio, né, como da Tânia, para a convite de toda a equipe da escola, né, professora Márcia, professor Renan, justamente para juntar, né, esse projeto que foi um sonho meu, que se materializou em uma exposição, né, e que agora ele cresce ainda mais porque ele pode ser realmente solidário, né? Quando a gente fala que a arte transforma, pode se transformar, né? Tanto quanto com questões estéticas, de sensibilizações, mas agora ela é um ato a mais. Então, eu fico me sinto realizada, né, de fazer parte desse processo, ser parte desse processo e um veículo também para ajudar a formação dos novos arquitetos, né? Então, isso é muito bom. E dentro desse pensamento, né, foi uma ideia fantástica e que os artistas cederam as obras, né, e que autorizaram a reimpressão de suas obras através da risografia que o Rodrigo vai explicar depois. Mas o que eu gosto muito dessa possibilidade é justamente uma democratização da arte, né, porque a arte ela cumpre seu papel quando ela consegue chegar e sensibilizar o outro. E essa democratização vai permitir isso, né? Então, fica aqui a minha chamada para o Rodrigo, que ele fale um pouco mais da técnica, né? E depois a gente fala um pouco mais sobre a exposição. Microfone, Rodrigo. Olha só, eu esqueci, comecei a falar empolgado aqui. Então, boa noite, gente. Eu também tive esse privilégio de passar pela Escola de Arquitetura, né, e ter os encontros incríveis que esse lugar proporciona, ali né, com os professores, com os alunos, colegas, e de ter né, compartilhar dessa visão de mundo, né, essa forma de enxergar o mundo e de treinar um olhar, e tudo isso realmente vai dando para a gente outras ferramentas assim para né, compartilhar do espaço, da cidade, e conviver com as pessoas e fazer as nossas escolhas, né? Eu também, assim como a André, me aproximei da arquitetura muito pelo desejo de criação, de produção artística, e isso, no decorrer do curso, né, eu fui me aproximando, entendendo assim o que é que eu gostava mais e gostava menos. Eu tive uma felicidade também de ser aluno da professora Alexia, que me orientou muito ela disse que me desorientou, mas ela me orientou por muitos caminhos assim muito interessantes para eu descobrir, né, de coisas que me interessavam mesmo e que me faziam vibrar mais, né, e buscar entender melhor, compreender melhor. E, bem, aí eu estou chegando, assim, eu trabalhei sempre, desde o curso, com design, comunicação visual, era a coisa que me atraía mais, e aí percorri, né, por esse caminho, e hoje a gente está há uns 3 anos com um estúdio de impressão em risografia, aqui em Fortaleza, é o único em Fortaleza, mas, e aí eu vou explicar um pouco o que é a risografia, né? Ela é uma técnica japonesa de impressão recente, dos anos 80. Essa empresa desenvolveu
uma máquina que trabalha com um sistema de stencil, de impressão. Ele imprime a partir de uma matriz, ele gera uma matriz, e aí ela usa tinta líquida também, tinta à base de óleo de soja e óleo de arroz. Ela tem também esse elemento da sustentabilidade dentro do projeto, né? O pensamento japonês oriental, ele leva em consideração esses aspectos, né, de como você produz de uma forma eco-friendly, e ele usa insumos sustentáveis, como a própria matriz, ela é feita de fibra vegetal, a tinta, né, tem esse insumo que é o óleo de soja e o óleo de arroz, eles usam, e então ela gera a matriz, e a partir disso, com a tinta líquida, ela vai entintando, e é um processo semi-artesanal. Ela é uma máquina, né? Parece assim. Eu vou mostrar para não ficar muito abstrato, que eu tenho algumas imagens para a gente mostrar. Eu vou exibir aqui a minha apresentação. Um minutinho aqui. Só um minuto. Aqui, vocês estão vendo? Essa é a máquina de risografia. Ela trabalha com cilindros de impressão, que são esses cilindros aqui. E a gente tem a matriz, ela vai revestir os cilindros. E aí o papel vai passar, né, pelos cilindros, ele recebe por pressão, ele é pressionado contra o cilindro e recebe a tinta, né? Ela gera, esses são cilindros, e aí a gente tem cores especiais, a gente trabalha com o sistema próprio da Riso, de cores. Seria semelhante ao Pantone, né, onde você tem uma cor, você escolhe uma cor específica e usa aquela cor, mas aí ela tem uma limitação de algumas cores, né? E deixa eu passar rapidinho aqui só para a gente mostrar. E ela tem umas possibilidades. Ela trabalha com essa tinta que ela não é opaca, a tinta, ela é transparente, e a gente consegue combinar a tinta, sobrepor camadas e ter resultados assim surpreendentes, né? Essa é uma imagem, fotografia impressa em riso, e ela é impressa em duas cores somente, no azul e laranja. E aqui a gente tem os detalhes. Esse é um detalhe, né, de uma macro da impressão, onde a gente pode ver os pontos de tinta, né, onde você vê o azul e o laranja, e a sobreposição dos pontos que ela vai dando uns tons mais escuros, próximos do preto, né? E aí na imagem você vê, né, a gente consegue enxergar ali as cores, né, que a gente já conhece, assim. Os tons de pele, né, o azul e laranja proporciona esse tipo de cores, a combinação. Essa é uma outra imagem de uma ilustração, e você pode ver também nos detalhes que ela tem, é do Jadson Rodrigues, é o artista que desenhou, mas você vê aqui umas manchas, né, que se assemelha a um processo de impressão em estilo, né, em gravura, de outras gravuras, porque esse processo de gravura, onde você tem a matriz e você pressiona o papel contra a matriz, e isso gera detalhes que são únicos, né? Assim, para cada impressão você tem uma mancha diferente, e então ela vai voltando aqui para ilustrar um pouco as imagens, mas é isso, ela vai no processo gerando imagens que são únicas, assim, as impressões que são diferentes umas das outras, e isso vai conferindo esse diferente tipo de impressão, né, que a gente não, que é diferente da impressão digital. Ela traz essas manchas e imperfeições que são entendidas como ela traz mais detalhes e mais riqueza para o trabalho, né, original. E essa é uma técnica que ela foi desenvolvida para um uso mais de escritório institucional, de impressão
ela veio substituir o mimeógrafo. Não sei se vocês lembram, que era aquela maquininha de impressão que as escolas usavam para produzir provas, né, os TDs, o material interno assim, de impressão. E a empresa desenvolveu para esse uso, mais, né, institucional de escritório, e ao longo do tempo os artistas começaram a identificá-la como, assim, enxergar um potencial naquele tipo de impressão, porque ela imprime com cilindro, então diferente da serigrafia, que é a impressão plana, né, eu tenho que passar por vez uma impressão, então ela tem uma velocidade muito grande, porque ela imprime no cilindro, então ela consegue dar a partir de uma matriz que você gera, ela consegue reproduzir aquilo uma quantidade grande, um tempo curto. E algumas características dessas foram trazendo o interesse dos artistas, as cores especiais, né? Aí ela é uma máquina bem imprecisa, né? Assim, ela não é feita para a produção de imagens elaboradas, mas ao mesmo tempo ela, com as cores que ela tem especiais e os desencaixes que ela promove, isso tudo vai trazendo umas surpresas para o trabalho e vai gerando um trabalho que é muito interessante, assim, e tem atraído os artistas para esse tipo de reprodução, né? Então é isso, a gente trabalha aqui, a gente vem trabalhando, a gente tem algumas limitações de fornecimento, de papel, de material, mas isso a gente está superando aos poucos e mantendo com esse foco de trabalhar com a produção artística local. A gente vem fazendo um relacionamento com os artistas, de convidar para conhecer, né, a impressão, e a gente trabalha também com publicações autorais, com pequenas tiragens, e aí a gente vem feito uma parceria com a Galeria Sem Título Arte, que é uma galeria de arte contemporânea local. A gente vem trabalhando com eles e produzindo uma coleção de livros e catálogos deles que registram as exposições, que isso era outra... surgiu de um projeto também de falta de documentação das exposições, da produção local, né? Que a gente veio um colega que estava fazendo doutorado sobre arte no Ceará no período dos anos 2000 e ela, poxa, não existe quase documentação disso, registro. E aí a gente passou a desenvolver esse material que registra, cataloga e tem textos críticos, textos de artistas e imagens, né, daquela exposição ou daquela produção. Bem, a gente está sempre também próximo do curso de arquitetura pelos laços, né, que foram criados e junto com os professores, e a gente vem se aproximando e sempre apoiando projetos quando possível. Junto ao LEAB a gente já se aproximou e já pensou também projetos juntos, e a gente está, sim, também feliz de estar participando agora desse momento de estar junto na solidariedade aqui do Daud. Então, gente, eu acho que é isso. Se vocês quiserem conhecer mais, a gente pode ir no Instagram da gente, a gente tem feito essa comunicação de explicar um pouco. Nesse período a gente não está recebendo ninguém lá, né? Porque está difícil mesmo, mas a gente tem essa prática de sempre receber as pessoas para apresentar o processo, para a gente se conversar mais e se entender, mas vamos conversando. Acho que era isso. Oi? Eu desliguei o áudio aqui. Rui, passo para ti agora, para tu. O Totônio vai falar. Sou eu agora? Bem, boa noite, não é? Eu quero dizer que quando a colega Márcia me falou desse projeto, eu disse na hora, porque eu acho que é um projeto de um alcance muito bacana, né? Eu digo muito, nasci artista, me formei arquiteto, e na arquitetura, além de eu aprender muito sobre a arte de projetar, não é? Tanto a parte de edificações, mas também na parte urbanística, não é? Mas me foi uma grande escola de vida, não é?
E com os professores, quando eu entrei na faculdade, todo o curso era em torno de 100 pessoas, né? 100 alunos. Quer dizer, o estudante, o bicho, não era como chamava, né? Estava conversando com o graduando, né? Com quem já estava se formando. E isso daí gerou um aprendizado muito bom. E os professores, como a gente conversava com os professores à sombra das mangueiras, lá sobre arquitetura, mas, sobretudo, sobre as vivências, sobre as visões de vida. E, naquela época, interessante, não é? Eu fico traçando um paralelo, nós estamos vivendo um tempo que ele nos possibilita vivenciarmos extraordinárias mudanças nesse período tão curto, porque eu falo da régua T naquela época. A gente tinha uns escaninhos, cada estudante tinha um escaninho que era para guardar. Eu guardava, naturalmente, a régua T, um rolo de papel vegetal, tinha um papel manteiga, a benzina. Às vezes, aí tinha uma camisa e, às vezes, uma garrafinha, né? Assim, para a gente se distrair, né? Assim, uma bebidinha, né? Para a turma escondido por lá. E depois eu peguei na parte de reabertura do centro acadêmico lá também, que isso daí tinha uma solidariedade muito grande entre a gente. Eu sempre agradeço à Universidade Federal do Ceará e ao curso de arquitetura e urbanismo, que o professor liberal disse assim, rapaz, você diga escola, porque ele faz questão, né, de chamar a atenção, então, de ter aprendido muito na escola. Então, eu acho que esse projeto agora não é pontual. Eu acho que é uma semente para que a gente crie a cultura da repetição dessa solidariedade, da gente se ajudar. Não é? Porque, olha, os arquitetos que estão se formando, eles nos farão também melhores, porque eu penso como um todo, tá entendendo? Como uma classe mesmo. E essa história de se ajudar termina formando também uma cultura de bem-querença. De bem-querença é pertencimento, né? E pertencimento nos fortalece muito. E sendo através das artes, né? Porque eu digo muito, quando eu estou projetando arquitetura, eu estou praticando arte também. E de uma maneira bem simples, quer ver um exemplo? Um prédio é uma escultura. Não é? Você, pela volumetria, tudo, o desenho que a gente tem, na minha formação, eu entendi muito o desenho como desígnio. Não é uma forma de representação para cumprir um fim, que pode ser de uma edificação, mas pode ser de um projeto de vida. A metodologia de projeto que a gente aprende na escola, ela é fantástica na visão, por isso que nós, arquitetos, nos expressamos nas diversas artes. Não é? Pode ser nas visuais, mas também nas literárias, não é? Aí vai dança, tudo, porque nós sabemos formular, quer dizer, sabemos nos organizar através dessas expressões que a gente tem, materializando até, de certa forma, o nosso sentimento. E nisso tudo eu quero dizer que esse exercício da gente pegar e ter a preocupação com o estudante que não tem condição, pode me chamar para tudo que for, viu, pessoal, do curso? Tudo que for para participar, porque eu tenho uma gratidão enorme pela Universidade Federal do Ceará. Enorme. Sabe? Na minha formação artística, nem se fala, eu vivia dentro daquele museu, enchendo o saco. Na época, era a professora Zuleide, era Zuleide, aí tinha também o Henrique Barroso, todo. Eu
eu achava fantástico ver as coleções do Martins Filho, né, que merece, o reitor merece um reconhecimento muito maior do que já foi dado a ele. Porque ele estimulava não só o acervo cultural como todo da universidade, mas como oportunizava aos artistas. Nós tínhamos o Nogueira, lá, que, como o nosso era servidor, mas ele era um amigo nosso. O Nogueira, a gente frequentava dia de sábado a casa dele, botava até uma rede para quem quisesse tirar um cochilo lá. Né? O Nogueira na arquitetura, o Zé Pinto na medicina, grande escultor, né? O Alberon na imprensa universitária, e por aí ia. E ele, quer dizer, nisso daí, ele deixou um grande legado para a gente. E tanto que hoje a gente sai, depois de tanto tempo, eu saí amigo de todos os professores de lá, mestres. Não digo diariamente, não, mas quase diariamente eu converso com o Neudson Braga, professor. Gente boa, aquele professor, ele disse, me trate de colega, aquele jeito dele. É professor mesmo. Quando eu me encontro com ele, eu abraço, boto, levanto, dou beijo nele, ele ri, a mulher dele, a Socorro, ri também, né? E nessa bem-querência é que nos faz fortes. E participar dessa ação, que eu digo uma ação humanitária, mas de visão da nossa profissão mesmo. É muito bonito, né? Porque a arquitetura é muita vida, é vida. E a vida, nada melhor do que a arte para fazer essa comunhão e a gente praticar o bem. Eu quero agradecer a vocês pelo convite que me oportuniza esse momento de solidariedade que até me emociona, viu? Parabéns, pessoal. E estamos juntos para o que for, viu? Que a minha arte, todas, inclusive com arquitetura, no que for, isso daí, principalmente na formação, ajudar na formação dos novos arquitetos, estamos juntos, viu? Bom demais. Obrigado. Obrigado, Totonho. Só uma palavrinha, que essas palavras do Totonho me emocionaram, para dizer para ele que lá continua assim, essa grande família, Totonho. E é por isso que a gente está tão envolvido, porque a gente vê que esses alunos estão lá no dia a dia, trocando experiências, os mais velhos com os mais novos, sempre debaixo da mangueira, entra para o laboratório, produz, volta. E a gente já perdeu essa convivência importantíssima, né, que é a questão social. Então, por isso que nossa campanha assim, agregou tantas pessoas, porque todos sentem como o nosso espaço como uma grande família, como um espaço que todos têm boas lembranças, e todos que eu liguei, os que eu liguei, a Tânia ligou, o Clévio ligou, a gente não recebeu um não. Isso foi muito bonito e muito emocionante receber, assim, perceber que a gente continua sendo uma grande família, e eu acho que é isso que a gente quer passar para a sociedade, né? Que nós estamos lá persistindo e pedindo essa solidariedade para que esses alunos continuem se sentindo pertencentes a essa grande família da arquitetura e não sejam alijados desse processo de crescimento, e que um dia eles vão ser profissionais aí atuando no mercado para valer. Obrigado, Márcia. Eu tenho até uma pergunta, tanto para a Andréa quanto para o Totonho, em relação ao processo criativo de vocês, né? Naquela hora que o projeto arquitetônico é aquela coisa, tem um programa, tem um cliente, né? E
E quando você vai fazer um quadro, são suas emoções, né? Você é o cliente, você é o artista, e há o conflito, e do conflito nasce a obra, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o processo criativo. Rui, você está fazendo essa pergunta por ser artista também, né, Rui? Eu vou jogar essa pergunta para você também, viu? No final você fala. Tá. Eu vou falar aqui rapidinho, Totonho, depois eu passo para falar para você. Eu quero só falar uma coisa também, que o Totonho, eu sempre digo isso, é um dos responsáveis por eu ter feito arquitetura, porque na época da prefeitura, minha mãe trabalhava na prefeitura e colega de trabalho dele, e eu, desde pequena, desenhava na prancheta, que era a prancheta da estação de trabalho do Totonho. Chamando de velho, né? Chamando de velho. Não, mas eu sou nova. E eu ficava encantada com aqueles esquadros, aquela régua paralela, aqueles lápis, né? E eu digo que isso é fruto de uma sensibilização, né? Então, por isso que é tão importante a gente incentivar as crianças a entrarem em contato com a arte, porque eu sou esse fruto, né? Fui sensibilizada a partir do contato com o Totonho, né? E aqui estou, artista, arquiteta e tudo misturado. E aí eu vou responder essa questão do Rui, porque assim, depende muito. Existem trabalhos que são encomendas, que você tem um cliente e o processo é o mesmo, né? Mas é algo que é um processo criativo meu, eu sempre vou à parte de estímulos, né? Eu não costumo utilizar a ferramenta do computador para fazer um processo criativo de uma obra, mas se for de exposições, sim, aí eu utilizo como qualquer ferramenta de um projeto de arquitetura, o CAD, Sketch, por aí vai. Mas dentro de uma obra de arte é assim. Então, eu crio essa demanda e eu começo sempre pelo desenho, né? Sempre pelo croquis, né? Dessa base de croquis, para mim, seja uma tapeçaria, seja uma abstração, ou então algo de expressões mesmo, ou a gravura. Então, sempre parte da ideia desse desenho. Depois disso, eu vou atrás da separação dos materiais. Outro que está sempre comigo é um círculo cromático, né? Porque como eu trabalho muito nessa questão das cores, a emoção que ela busca, então sempre tenho ele em mãos. Ou seja, aquela base de processo, de projeto, de arquitetura, como eu falei, para mim está totalmente presente dentro do projeto, mesmo quando é uma obra que seja uma demanda minha, né? Que não seja uma encomenda. Quando é encomenda, aí que o processo fica mais aproximado ainda, né? E se for de exposições, né? Porque como eu trabalho com a parte de tipografia e curadoria, aí sim, aí é layout, né? Toda a definição, escolha de materiais, iluminação e por aí vai. Obrigado, André. O meu processo criativo, ele, na realidade, são processos criativos, né? Tem um que ele é inconsciente e tem o outro que é consciente. O inconsciente é aquele que eu estou com a tela, na maioria eu não faço esboço. Tem um galerista, eu estou aqui em São Paulo, até que eu vim aqui para uma reunião com a galeria. Tem um galerista aqui que diz assim: rapaz, isso foi interessante, tu pinta para desenhar depois. Né? É o processo inverso. Geralmente o pessoal desenha para pintar depois. Pois é. Então, mas tem uns que eu faço, aí eu vou brincando com a vida. Né? Esse negócio de pintar para desenhar depois. Eu pinto, aí sabe aquela brincadeira que tem de menino que fica achando figuras no céu? Às vezes é o que eu faço. Aí vou atrás das figuras que estão lá, né? Aquela revisitação ao inconsciente, né? E vou achando. Vou fazer um desenho, o papel está em branco, tudo. Aí eu começo a desenhar. Aí gosto muito de repetir. Tem aquela máxima que diz assim: repetir para mudar. Então, você vai repetindo, aí vai mudando, aí vai desenvolvendo o desenho, aí vai sacando, vai criando suas próprias técnicas. Muitas vezes eu pego isso aí e vou guardando tudo.
ao ponto que eu chego, que eu desenho e pinto, às vezes, na cabeça só. Eu tô produzindo muito agora, mas muito mesmo. E muito desenho. Muitas vezes, eu quase que sonho, posso dizer, chego de manhã e já faço, tenho os meus estudozinhos que faço ali e guardo, aí depois eles voltam e eu coloco e vou me desenvolvendo. Então, tem esse. Agora, tem um também que eu faço pesquisa, como eu tenho uma série do cangaço, uma exposição que eu fiz lá na Unifor. Aí essa daí eu procurei um grande estudioso do cangaço, que é o Daniel Lins, o professor Daniel Lins, aí conversei com ele, aí pesquisei muito com o Pernambucano de Melo, com a leitura até de Leonardo Mota, tudo. E foi a primeira vez que eu peguei e usei o computador, mas da seguinte maneira: eu pegava a foto, desconstruía no computador, então eu usava o computador como se fosse um processo de xilogravura. E depois eu pegava à mão aquela desconstrução e, numa escala maior, eu desenhava e pintava, baseado nas fotos do Benjamin Abraão e até do cangaceiro Juriti. Porque o pessoal disse: quem foi esse cangaceiro? Foi aquele que bateu a foto quando o Benjamin estava nela, né? Naquela época não tinha coisa, não era para bater só, tudo. Era ele que ele ensinava, uma coisinha, tudo. Então, essa daí é um aspecto. Mas eu também procuro contar muito minha vida. O grande lance que eu acho da arte é misturar minha vida com ela, e daí vai junto. Por exemplo, certa vez eu ganhei um livro de fotografias de umas galinhas, essa minha amiga me deu, aí disse assim, me deu porque eu disse: que livro legal, isso não é um livro de fotografia, é um livro de pinturas, pois é seu, pinte. Aí eu comecei a pintar e deu uma série bacana, porque teve uma outra amiga que chegou e disse: oh, meu querido, que galinha bonita, já tem um nome? Eu disse: não, terminei agora. Coloca o meu. Olha, a moda pegou, era tanta amiga pedindo, sabe? E eu fiz uma grande exposição homenageando as minhas amigas, né? E elas todas felizes, todas agradando. Então, tem essa alegria também da arte, né? Porque o processo artístico não é só prazeroso, não. Às vezes tem um processo que mexe muito com você, que é sofrido, tudo, e até, né, pelo menos comigo, é assim. Então, é contar a minha vida. Não só nas artes visuais, como quando eu escrevo, eu digo muito: eu não escrevo, eu desenho com palavras. Aí formo os textos, tudo. Aí vem, eu procuro todas essas experiências, né? Na música. A construção de uma letra de música que eu faço, o processo criativo é de um projeto de arquitetura. Por isso que o Fausto daí enrola, está entendendo? Se dedicou muito, mas é todo. Então, tem a sequência do fazer, do projetar, até o desenvolvimento, sabe? É aquela história do estudo preliminar, onde projeto é projeto, o detalhamento, né? Então, é muito isso. Mas eu digo, o que eu busco mais é me misturar com a arte e fazer. Eu busco fazer um desenho, uma pintura, que, ao terminar, eu não preciso nem assinar. Tá? Que alguém bata o olho e diz: olha, isso daí é do Totó. É o grande. Agora, são muitos os processos, vive inventando, né? Tudo, porque a arte é mãe. Eu digo: Deus é pai e a arte é mãe. E a arte, ela nos abriga, né? Nos acolhe, nos consola, nos conforta, nos dá alento, tudo. Então, é um privilégio que todo mundo tem, né? Uns desenvolvem, dizem que todo mundo nasce artista. Uns continuam sendo e outros deixam de ser, né? Vai desaprender. O artista é um teimoso. Todo mundo, por exemplo, eu queria saber desenhar como uma criança, né? O Picasso dizia muito isso, né? Que era o melhor, o desenho mais bacana, né? Tudo. Quer dizer que é a essência mesmo, né? Assim, do desenho, com expressão, com sentimento. Mas é isso. E há uma inquietação, né? Acho que
Eu estou conversando com vocês aqui. Todo artista tem uma... Desenhando, né? Pintando. Olha que legal. Sem tela, sem papel. O que eu estava dizendo, toda artista acaba tendo em algum momento no processo criativo, né, a inquietação da técnica, né? Você vê o Rodrigo apresentando, né? A técnica em si, enquanto a gente não fecha uma técnica que realmente representa a linguagem que a gente quer passar, a gente fica naquela O som tá o som interrompe. Eu acho que, na verdade, o artista, ele, pelo menos assim, acho que pelo que o Totonho fala, né, e o Rui fala, eu acho que a gente tem uma coisa em comum que é a provocação, né? A gente fica sempre se provocando a dentro desse processo criativo. E essa fusão, né, que o Totonho coloca do artista com a obra, como eu digo assim, a gente coloca a alma dentro da obra, por isso que muitas vezes não tem assinatura e as pessoas já identificam, que é quando a gente consegue colocar essa alma na obra. Você tem que ter um diferencial. E o maior diferencial que a gente pode ter é a gente ser a gente mesmo, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Quer dizer, a gente busca ter os mesmos direitos, mas as individualidades são distintas, né? E isso daí a arquitetura também nos ensina muito, né? Quer ver uma coisa? Eu vou dizer. A professora Márcia aqui, eu queria até ouvi-la. Assim como as pessoas, os prédios necessitam de alma. O prédio que não tiver a sua alma, ele sucumbe e se acaba, porque ele não cumpre assim, o destino dele, né? Quer seja de habitação ou um equipamento público, né? Por isso que, às vezes, a descontinuidade dos prédios públicos, né, descontinuidade política, acabam com ele, porque a mudança de uso, às vezes, não satisfaz tudo, e ele responde. Tem uma filosofia que fala muito sobre o silêncio das pedras, né, que são milenares, né, tudo na arquitetura, né? Eu acho que tem muito disso. A alma da edificação das cidades, né? Inclusive, tem uma frase do Sérgio Rodrigues, né, que também trabalhava com arquitetura, com design de imóveis, e ele dizia que a arquitetura sem os interiores é como se fosse uma escultura, não tem alma, né? E aí é quando ele defendia criar todo aquele criosmo, porque a arquitetura dele era moderna e não tinha mobiliário. E ele queria que fosse um ser único, né? E eu explico muito para os meus alunos, quando eu ensino arquitetura de interiores, que é das disciplinas que eu ministro lá, que exatamente isso, que eles precisam ler a alma do cliente para poder... Eles têm que ter o lado de psicólogo para colocar no projeto, né? Que o projeto, apesar de ter o carimbo do arquiteto, ele tem que retratar o habitante, o morador. Outra coisa que eu reforço muito é exatamente esse investimento em arte, que os nossos profissionais de arquitetura de interiores têm que privilegiar principalmente os artistas locais. E das aulas que a gente dá lá é exatamente essa, sobre os artistas de Fortaleza, para eles conhecerem a história da nossa arte, plástica, principalmente. Né? Eles especifiquem mais os nossos artistas. E outra coisa, num projeto desse que a gente está lançando, você tem o acesso de uma obra por um preço mais acessível, como a Andrea falou, como você pode comprar
a obra original que o arquiteto disponibilizou e deu com maior carinho, né? Disse, eu quero dar computador para os meus futuros colegas, né? Como o Estênio Burgos falou, Márcia, eu quero dar uma obra que ele consiga comprar com a minha obra um computador para ele se formar. E ele se sensibilizou e deu uma tela de um valor bem significativo, mas daquela tela dele, a gente vai fazer risos que vai ter um acesso bastante razoável, né? Que, enfim, e aí isso pode ser usado em casa de praia, em escritório, para decorar os ambientes, e eu acho importantíssimo que o nosso profissional tenha essa consciência de que os nossos artistas são importantíssimos dentro dos nossos espaços, das almas que a gente cria, né? Ajuda a criar. E a riso é uma reprodução artística aí, né? Não é? Com certeza. Para o colecionismo agora. E outra coisa que tem que ver assim, na arquitetura e arte, eu estava falando outro dia com o presidente do Sindosom, dizendo, rapaz, a meu ver, ninguém precisa de lei obrigando a ter uma obra de arte num prédio, não. Sabe? É ao contrário. Vocês têm que procurar a gente porque agrega valor. Sabe? Uma escultura significativa em frente do seu prédio agrega valor a ele. Tudo, né? É um momento que oportuniza ao colecionador, a quem gosta de arte, a quem gosta de arquitetura, tudo. É muito bonito e é necessário esse projeto e tenho a certeza que ele não ficará por aqui, virão outros. Eu ia falar justamente sobre essa oportunidade de colecionismo, né? Exatamente. E de investimento, né? Entender que a arte, ela é investimento. Né? Então, muitas vezes você adquire uma obra e futuramente ela vai ter um outro valor agregado a ela. Né? Então, é importante incentivar os artistas locais também, como a professora Márcia colocou. Né? Então, todo esse movimento, eu acho que ele pode trazer repercussões positivas para todos, para os alunos, para o curso, para uma aproximação maior da arquitetura e da arte. Né? Isso é fantástico. Rodrigo e Renan, querem falar mais um pouco sobre as obras? Como adquiri-las? Os formatos? É impossível não se emocionar com a fala do Totonho, com a fala da Andréia também, e as próprias explicações também do Rodrigo. E a gente volta, né? Eu não preciso voltar no tempo porque eu e a Márcia estamos lá diariamente, ou pelo menos estávamos diariamente na nossa escola. O Totonho tem toda a razão. Os nossos mestres, com quem eu tenho a honra de dividir hoje em dia, atualmente, o departamento, eles nos ensinaram a chamar carinhosamente o nosso curso, né? O nosso espaço de escola. E não é diferente, a gente deve muito, então é impossível a gente não se emocionar, a gente lembra. Eu sou muito suspeito, de lá eu tirei grandes amigos, tirei o amor da minha vida e não consigo sair de lá de dentro. A gente tem um imenso carinho. E eu costumo dizer muito aos nossos alunos e alunas que o que nós temos de melhor no departamento, nos cursos de arquitetura e urbanismo e também de design, a escola cresceu, Totonho, a escola cresceu, pessoal. E hoje em dia é um departamento muito amplo que nós temos, ainda que tenhamos uma escala muito doméstica, nós mantemos esse carinho pelos nossos alunos e alunas. Então não tem como a gente não se emocionar ao falar da nossa escola. E nós temos, nesses alunos e alunas, o que a UFC tem de melhor. E nós não tínhamos como deixar nenhuma para trás. Então, por isso, esse momento de muita solidariedade, né? Em que nós tentamos ali, ao máximo, abraçar todos aqueles que, nesse momento, não têm as mesmas condições
para o acesso ao ensino. E essa fala, né, esse nosso debate de hoje à noite, muito bacana a gente trazer aqui. Eu estou extremamente envaidecido de poder dividir aqui alguns momentos com os artistas, o Rodrigo, a André, o Totonho. Fiquei feliz em saber que você também é artista, Rui. Eu acho que eu falo pela Márcia, o palco, né, o nosso palco é a sala de aula, né, Márcia? Então a gente consegue também se expressar, como muito bem coloca o Totonho, das diversas formas. E um artista também, a gente tem o Fausto Nilo, ele uma vez colocou a gente numa conversa sobre o papel da escola nessa formação do arquiteto, da arquiteta, mas também para a cidade de Fortaleza. E o Fausto falou uma frase que eu nunca esqueci. A escola foi o primeiro centro cultural da cidade. E eu vi muita verdade naquilo. Eu fico tentando retornar aquele tempo, imaginar, né? Eu, o Rodrigo e a André, nós somos contemporâneos, a Márcia e o Totônio são um pouquinho mais novos do que eu, e os meus colegas aqui foram bichos da gente, né? A Márcia e o Totônio. Mas eu fico pensando da cidade, tinha no departamento, tinha na escola esse centro cultural. Então, esses momentos em que a gente tem a arte, o nosso museu que está lá do lado, e a gente consegue uma completa interação. O arquiteto é bicho danado para se expressar das mais variadas formas. E nesse momento de pandemia... Exatamente, a nossa deliciosa biblioteca, com valiosíssimos exemplares. E a arte, nesse momento, aqui, eu tomo até a liberdade de falar, tudo bem que a sala de aula é meu palco, mas meus colegas aqui, o André, o Rui, o Totonho e o Rodrigo podem falar muito melhor, mas a arte ela tem esse papel de transcender esses limites, sobretudo nesse momento de pandemia. E eu tomo uma frase muito bacana do Gilberto Gil, que ele dizia sobre a cultura, que a cultura não deve nunca ser algo visto como extraordinário. E aí eu trago isso para as artes, né? As artes gráficas, as expressões, elas devem ser vistas sempre como algo extremamente ordinário, necessário, fundamental. E aí quando esses nossos colegas, arquitetas, artistas, de extrema sensibilidade doam essas obras, é algo realmente que nos enche de muita vontade de seguir à frente, de fazer mais pelos nossos alunos em condições menos capacitadas ali. Eu vou aproveitar, então, se me para apresentar o projeto. Então, eu trago aqui a página, já joguei o link dentro do chat aqui do YouTube, mas está aqui. Então, eu recomendo que visitem. Há lá diversas obras, nós temos livros. Então, alguns livros de grande valor ali, sentimental para a nossa escola. Alguns fazem parte ali da produção que está dentro da biblioteca, muito bem lembrado pelo Totonho. E as diversas obras em formato ali, então, através da risografia, podem ser obtidos por valores bastante acessíveis. E eu queria reforçar, então, que todos possam visitar o nosso projeto que está sediado lá no Catarse e conhecer um pouco mais das diversas obras e a possibilidade de adquirir. Há também a possibilidade de, como a gente estava observando, não é isso, Márcia? Que o projeto fosse, eu imagino que ele pode adquirir essas rios e já aplica valores de R$120, bastante acessíveis, e doar isso no final do ano, nas festas de confraternização, aos seus parceiros, aos seus funcionários. E aí nós temos obras de extrema qualidade doadas então pelos nossos colegas. Então, reforço aqui o pedido de que visitem o site do Catarse para conhecer sobre as obras disponíveis, belíssimas, e então estão disponíveis no catálogo. Renan, eu tenho a certeza que quem se interessar não estará comprando, estará investindo, viu? Pela qualidade artística dos trabalhos. Perfeitamente, exato.
Eu acho que é um momento muito feliz assim que a gente tem de contribuir, né, de dar algum retorno também para essa escola que foi fundamental na formação da gente. Eu fico muito feliz de estar participando, de poder apoiar com um pouco, uma pequena contribuição, mas de ver isso, né, de revisitar o curso, como o Renan está falando, que foi um lugar que nos ensinou a interagir com a cidade, né, a pensar sobre o outro, assim, a pensar sobre essas pessoas que estão vivendo e como a gente pode mudar isso, né, de alguma forma. Eu acho que é bem feliz de estar nesse momento aqui, estar participando desse momento e de entender também como a gente tem os alunos, né, essa oportunidade que outras pessoas estão tendo, né, assim, de uma democratização maior do curso, do acesso ao ensino superior, e aí surgem essas outras faltas e demandas, né, que a pessoa falta o acesso a equipamentos, tecnologia e tal, e a gente poder ser presente nesse momento, assim, eu acho isso incrível, essa oportunidade da gente estar aqui, né, de poder adquirir essa obra é um detalhe, assim, né? É muito incrível, mas, assim, é um detalhe que a gente vai estar, na verdade, contribuindo com essas vidas, com essas formações, assim, com essa... que vai formar a cidade, né? Assim, a cidade da gente, assim, que é pessoas que vão estar pensando, refletindo sobre isso. É isso, gente. Foi Ressaltar interessante. que não. Só pela curiosidade, existe algum estudo mostrando Fortaleza antes e depois da faculdade do curso de arquitetura, da escola? É interessante, eu acho que melhorou muito, viu? Depois. Antônio, tenho minha tese de doutorado, onde eu fiz o estudo dos edifícios residenciais, e realmente a chegada dos arquitetos Neudson Braga e Liberal de Castro mudou o perfil de Fortaleza. E depois, os primeiros arquitetos que fizeram as obras dos anos 70 se destacam, né, com excelente qualidade, tanto dos edifícios residenciais, quanto obras como a rodoviária, como o Dentel, né? Então, a gente vê realmente que o arquiteto ele faz uma grande diferença nas cidades, né? Essa mão desse estudo, esse planejamento urbano, essa visão da arte com a arquitetura, e essa visão também do meio ambiente, né, que quando a gente vê muito bem, eu estudo edifícios, né, aquele edifício coronado do professor Neudson Braga, que ele fez a mudança da tipologia foi em função da melhor posição em relação ao nascente, que era da onde vinha o sol da manhã, né? Ele não botou nenhum apartamento para o oeste, né? E aí eles começam a ensinar a fazer ambientes com uma qualidade melhor aqui em Fortaleza, né? Então, nossos pioneiros, eles têm grande responsabilidade sobre a nossa formação, que são o professor Neudson, o professor Liberal, e a partir disso, a primeira turma, né, aquela primeira turma que se formou, Delberg, Fausto Nilo, né, a gente, Campelo Costa, que está contribuindo aqui com a nossa campanha, mostram, começam a fazer edifícios com cuidado ambiental, com cuidado estético, né, adaptado à nossa realidade aqui do Ceará. A professora Nícia Bormann, que foi nossa professora desde o início do curso, ela fez um edifício que foi, agora na pandemia, está sendo destruído ali na Senador Virgílio Távora, com Silva Polé, baixinho, e eu a entrevistei, e ela dizendo que quando ela foi fazer a varanda do edifício, ela incorporou uma coisa bem cearense, que era a gente ia para os aniversários e sentava em roda. Então, ela disse, não, a varanda tem que ser quadrada, porque aqui no Ceará as pessoas
sentam em roda, né? Então, ela interpretou hábitos nossos, culturais, para incorporar o edifício que ela estava projetando. Infelizmente, esse edifício foi demolido agora, era um edifíciozinho de 3 pavimentos, bem moderno, com aquela telha canaleta, enfim. Mas o interessante é que esses profissionais, quando eles são artistas, eles permanecem ligados, assim, eles foram resgatados pela Andréa, né? Então, a gente tem a professora Nícia, que aderiu à nossa campanha, a gente tem o professor Pedreimar, que foi meu professor também, que aderiu à campanha, que são professores do nascedouro do curso, né? E que, como são artistas, estão envolvidos conosco até hoje e que ficaram empolgados em poder contribuir com a causa tão digna, né? Porque realmente essa pandemia está nos ensinando muito, né? E essa ensino remoto é um desafio muito grande para todo mundo, né? Muito difícil, né? Como vamos ensinar arquitetura através de ensino remoto, né? Então a gente está com muitas dificuldades, além dessa que a gente resolveu apoiar com essa campanha. Eu agradeço a todos vocês e digo que eu estou muito feliz de saber que como somos todos uma grande campanha solidária aqui que nós montamos. Foi muito, muito bonita a campanha do jeito que ela está montada. Eu, como artista e colega, né, agradeço a vocês, né, pelo convite. Agora, ei, Márcia, você publicou a sua tese, ou como é que a gente faz para ver? Agora eu fiquei curioso, eu acho interessante, eu gostaria de ler. Ainda não. Ainda não. Depois, ainda não. Não, mas e como é que a gente... mas digital. Vai ou pode? É digital. Digital? Não, mas eu pretendo publicar. Eu estava esperando da Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet disse que livro não é cultura, então eu tenho que arranjar outra maneira de publicar. Faz um audiovisual. Faz um longa, um documentário. Alô, Inhabê, Jefferson João, tu que está assistindo, esse tema da professora Márcia é excelente. Podia ter uma live com ela falando sobre isso, é a minha sugestão. Eu acho que todos os colegas gostariam de assisti-la, até porque todos nós vamos aprender muito com ela. Viu? Tá vendo, Jefferson João? Obrigada, Tata. Gente, a gente tem alguns comentários aqui. Gostaria só de ressaltar alguns aspectos. Não se trata de uma rifa ou sorteio. As doações, né, é possível também fazer doações, mas veja, ao adquirir uma obra pelo valor proposto, sugerido, você está adquirindo a obra através da risografia e algumas também, algumas obras foi doado o original, que seria ali, então, adquirido pelo interessado. E a nossa retomada na UFC, eu gostaria só de ressaltar também, a retomada de aulas na UFC ela está prevista para o final deste mês, agora a gente já se aproxima muito da retomada, o início de agosto, e esse processo, ao adquirir a obra e essa doação integral do valor, ela tem uma compra facilitada dos computadores, então nós conseguiremos atingir o mais rapidamente possível os nossos alunos e alunas com esse projeto, diferentemente de outros processos de empréstimo, que eles levariam um pouco mais de tempo pela questão legal, mas com essa doação, vejam, o projeto até nisso, ele é muito, muito válido, muito interessante, porque o processo de repasse aos alunos desses computadores que serão doados, o aluno utilizaria pelo tempo que estivesse no curso de arquitetura e urbanismo ou no curso de design, e ao se desvincular do curso, se formando, ele devolveria este computador que ele ou ela estavam utilizando. Muito bom. Oi, Márcia, quem é que está aqui comigo? Oi, Márcia, tudo bom?
Pessoal, eu falo muito, se não falarem, eu vou falando. André, Fala, Vamos lá. André. só... Eu O Rui disse que tinha umas perguntas eu aí. estava esperando as perguntas, por isso que eu Não, estava não, caladinha aqui. na verdade não são perguntas, são saudações, né? Acho que de amigos, conhecidos. Marina, José Marcelo Teixeira, Ramon Horn, Nicolete, bom encontro de ex-alunos e artistas, contribuindo com novos arquitetos de informação. Lília Kinderé, parabéns, Andréa, pela ideia do MAUC. Beatriz Diógenes, vou contar com você, Andréa. A professora Zilsa, dando boa noite. Beatriz, Estou achando querida! interessante. José Leite, oi, papai, te amo. É filho do Renan, é o filho do Renan. Legal. Você vê que é uma live caseira, né? Estamos em casa. Zilson, meu filho, todo mundo é uma live bem caseira. Marilena, em nome do Marcílio, boa noite, pessoal. Delberg, Márcia, trouxe para a live o foco desse movimento. Grande Dalberg. Dalberg é o colega mais querido. Todo mundo quer bem a ele, né? Com certeza. Né, Dalberg? Com certeza. Na verdade, todos que fizeram comentários são muito queridos, né? Eu quero, se o Rui não tiver encerrado aí, eu quero só aproveitar para parabenizar, né, pela iniciativa, né, da professora Márcia, professor Renan e de todos da escola, e dizer que podem contar comigo dentro desse movimento de solidariedade, de arte, de arquitetura, né? Todos que me conhecem sabem como eu amo as artes, como eu tenho essa vontade que ela alcance o maior número de pessoas, né? Então, eu vou encerrar aqui dizendo: vamos espalhar arte, vamos espalhar solidariedade, vamos espalhar arquitetura, e também dizer só uma questão, a professora Márcia falou da dificuldade do isolamento, né, desse momento de pandemia que a gente passou, mas ela nos dá outras ferramentas, tanto que a gente está aqui nesse momento de encontro, esse movimento de arte, solidariedade, ele está acontecendo justamente por uma questão de uma demanda, de uma necessidade. Então, nós somos inventivos, nós somos criativos, né? E permite que a gente procure novas soluções. Fica aqui meu agradecimento e meu desejo de sucesso nesse movimento e contem comigo. Obrigada. Obrigado, André. Obrigada, André. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Bem, eu quero agradecer, em nome do IAB, né, a vocês, e falar que o IAB é um espaço aberto, né, está receptivo a iniciativas como essa, principalmente numa causa tão nobre, e falar para todo mundo que está ouvindo que é um momento, assim, se a gente for pensar, é um momento único também, né? Você adquirir uma obra que não é só uma reprodução ou um objeto em si, mas ele vai trazer consigo toda uma trajetória e um momento, né? Ele está vinculado a um momento que é isso que a gente está vivendo agora, né? Os objetos, eles têm essa capacidade de nos fazer lembrar das coisas, né? E uma obra de arte tem um poder simbólico muito forte. Agradecer mais uma vez. Alguém sabe o que significa isso aqui? 4, 5 dedos. Não, isso daqui é uma saudação vulcana, que era muito utilizada pelo Dr. Spock. Significa vida longa e próspera. Então, é o que eu quero dizer para todos nós. Vida longa e próspera. Viu? Isso Saúde aí. Obrigada. Valeu. Obrigado. Parabéns a todos os artistas que fazem parte do projeto. Tamo junto.